Postos Petrobras. Voltamos aqui com o Expediente Futebol. Você está ligado com a gente no Fox Sports, participando via hashtag Expediente Futebol, via Twitter, mandando seu recado, mandando sua pergunta, interagindo com a gente. Já está com a gente aqui o Alexandre Matos, executivo de futebol do Palmeiras. Bem-vindo aqui ao nosso Expediente Futebol. É um maior prazer ter você aqui no Expediente Futebol. Eu que agradeço. Estava fazendo uma visita. A gente joga amanhã, né, contra o Fluminense. A gente fez uma visita na CBF, fomos convidados, eu e o presidente também, para fazer uma visita. Pô, um prazer enorme estar aqui. Prazer enorme. E vamos contribuir um pouquinho aqui com vocês. Com certeza. Alexandre, tá mais difícil contratar ou manter quem está querendo ir embora ou quem tem proposta para ir embora? Você sabe que é muito oportuna essa pergunta, né? Já disse isso algumas vezes e quero aqui direcionar o nosso torcedor, né? A gente vem enfrentando uma dificuldade, já disse isso com muitos de vocês aqui, em off ou até publicamente. A questão do nosso calendário é uma questão que a gente bate sempre, e as pessoas às vezes ficam assim, pô, mas por que tá falando de calendário? Tem a janela agora, vai ter outra, né? É simples, né? O Palmeiras, ele sofreu bastante com essa situação do momento onde abre o mercado no mundo afora. E aqui a gente está no meio de competições, né? Quando vieram quente, eu acho que a grande contratação do Palmeiras desse meio do ano é realmente fazer a manutenção quase que completa do elenco, né? Vários jogadores sofreram algum tipo de assédio. E quando a gente fala assédio, a gente tem que fazer uma repúdia muito forte sobre isso. Porque a situação assim, vem no clube. E posteriormente não deu certo, ataca o jogador, mas quando você ganha? Então eu vou te pagar 3, 4, 5, 10 vezes mais do que você ganha. E isso mexe com a cabeça de qualquer um, né? O Palmeiras teve uma força muito grande, um planejamento já feito para conseguir essa manutenção. E infelizmente, nas pequenas batalhas que a gente enfrentou, e aí eu vou citar aqui, porque já é meio público, Antônio Carlos, Lucas Lima, Moisés, Dudu, Antônio Carlos, Lucas Lima, Moisés, Dudu, o Queno, que foi uma batalha perdida, vamos dizer assim, né? O Palmeiras, nesse momento do Queno, o Palmeiras se impôs. Ó, o que é? É isso, dessa maneira. Não, essa maneira não vai. Se chegar a isso que beirava a irresponsabilidade não ser feito, né? Nós estamos falando em 10 milhões de dólares à vista num jogador. A gente teve um investimento um pouquinho menor pela idade, o histórico, a gente se viu obrigado a fazer a carreira do cara e tudo. O Palmeiras está tendo essa dificuldade, até porque o mercado está naquela fase da dificuldade. Por quê? Se você pensar nos grandes jogadores hoje do futebol brasileiro, já jogaram o Campeonato Brasileiro, não podem jogar pelo Palmeiras. Os grandes jogadores da América do Sul já jogaram Libertadores, Copa do Brasil, idem. Então o Palmeiras vai ter o que? O mercado europeu. Aí entra naquela situação do que está hoje o nosso país, a moeda desvalorizada, a valorização do euro, do dólar, os números, o jogador quer vir, né? O Palmeiras fez algumas sondagens, fez algumas consultas, muitas vezes ou era caro demais ou o jogador não queria vir. Então eu acho que a grande contratação do Palmeiras foram essas pequenas batalhas. O Willian, também esqueci de dizer aqui, o Willian foi um acerto muito forte. No Willian. Então, pequenas batalhas, o Moisés há 2 dias atrás, antes da saída do Rodriguinho, esse mesmo time veio no Moisés. O Alberto é o treinador, né? Ele indicou, mas indicou o Moisés e veio quente. Então, assim, são pequenas batalhas que a gente enfrentou para fazer essa manutenção, conseguimos repor ali com o Scarpa, que é uma situação delicada, que a gente conseguiu ajustar. Também tinha propostas de muitas de fora, altas, bem consideráveis, mas o Scarpa manteve aquilo que conversou com o Palmeiras. Então, assim, acho que a gente está fazendo dentro da nossa realidade e o Palmeiras tem que ser bastante responsável fazendo o seu melhor. A gente estava fazendo a conta aqui agora há pouco, eu estava fazendo essa conta, se você olhar para trás, você vai ver que há um ano o Carille dizia que o reforço que ele tinha, como você disse agora, era manter o grupo de jogadores. O Corinthians foi campeão. Em 2016, vocês tiveram uma luta, teve gente que saiu, mas... Consegui manter o Gabriel Jesus por 6 meses vendido. Exatamente. Né? E você vai voltar ao Corinthians de 2015, que perdeu o Guerreiro, mas teve o Wagner Love que chegou. O teu Cruzeiro 2013 e 2014. Mesma coisa, uma luta. Como é que você olha para o mercado, por exemplo, quando está evidente por esse retrospecto que o time que consegue manter tem mais chance de ser campeão e ao mesmo tempo você tem o caso do Andrés que declarou semana passada que o Palmeiras vai ter problema porque manteve o Dudu.
Como é que você olha para esse mercado dos dirigentes que não acreditam na manutenção? Eu vejo assim, cada um tem os seus problemas, cada um tem uma visão, né? Às vezes o que é bom para o Palmeiras não é bom para o Corinthians, para o São Paulo, e o que é bom para o Corinthians não é bom para o Palmeiras. Eu acho que para o Palmeiras é importante fazer a manutenção do seu elenco. Não na totalidade, como queríamos, porque saiu o Keno, né? O Tietê também é uma peça importante, mas a gente tinha um retorno do Jean, que já supria isso. O Jean vinha de um tempo parado, cirurgia do joelho. O Zato também. Mas já tínhamos também uma situação, temos 3 grandes goleiros, né? E fizemos um planejamento com o Everton, né? E também com o Praz, com o Jailson. Então, assim, eu acho que o Palmeiras enxerga claramente a sua necessidade de manutenção daquele projeto que a gente acredita e vem fazendo já há um tempo. Desde 2015 o Palmeiras vem numa rotina de título ou de vice-campeonato. Título, vice-campeonato, protagonismo. O que é protagonismo? É ganhar tudo e sempre? Não. Protagonismo é disputar as competições com possibilidade de ser campeão. O Palmeiras não abre mão disso. E por não abrir mão disso, a gente não pode abrir mão dos nossos principais jogadores. Mas o jogador vai ficar insatisfeito? Desculpa. É óbvio que quando você recebe X e tem uma proposta para ganhar 5, 6, 7, 8, X, você pensa assim, puta, minha família, tá, mas vamos analisar o conjunto da obra, estrutura, possibilidade de títulos, já tem um bom contrato, todos têm ótimos contratos, então assim, eu não posso acreditar que um jogador vá chegar, tem o direito de naquele momento imaginar, eu gostaria de seguir, ok, vamos sentar na mesa e conversar. Falando claramente, eu acho que o caso mais público, mais forte é o Dudu. Dudu foi planejado com ele em janeiro. Ele tem um direito de falar, olha, eu combinei, mas eu posso abrir uma exceção e conversar com você porque eu recebi uma coisa inacreditável. Você tem total direito, qual que é isso. Respeito, Dudu, mas eu não posso, porque nesse momento eu não tenho, foi planejado com você, o mercado não me propicia uma situação de ter um jogador nessa situação, vamos conversar um pouquinho mais para frente, mas lá dentro, a alma, o espírito, o coração e a felicidade, ela tem que acontecer. Se por um momento a pessoa, e são seres humanos, né? Às vezes a gente esquece que são seres humanos, ele tá um pouco... eu gostaria, mas tudo bem, vamos junto? Vamos resgatar esse cara. E aí nós precisamos de todo mundo lá dentro, dos funcionários, da comissão técnica, da direção e principalmente do torcedor. Compreender que são seres humanos, que têm as suas necessidades. Às vezes a necessidade, ela no momento não pode acontecer, mas vamos resgatar esse cara. Vamos dar carinho, vamos dar atenção e vamos tentar buscar os títulos. Ô Alexandre, posso só aqui uma curiosidade. É claro que eu não vou pedir para você comentar o Santos, mas vou citar o Santos só como exemplo. Quando um treinador, um diretor executivo, né, juntamente com o presidente do clube, tem que contratar um treinador no futebol brasileiro, eu queria saber qual é o critério. Você pensa assim, por exemplo, não, como é que o meu time vai jogar, a característica do treinador, como é que é feita essa decisão? Para usar justamente essa história do Santos, né? É um parênteses o Santos, mas o diretor executivo é muito importante. Ele que tem, na minha opinião, acho que é o cara que vai definir o perfil do time, É muito difícil, por aí mesmo, Alexandre? Eu não vou falar de Santos, eu vou falar da futebol, profissão. Da profissão. O diretor executivo é bastante legal, porque o diretor executivo no Brasil, basicamente, ele é cobrado por contratação. Deu certo, ele é ótimo, deu errado, ele não presta. E, na verdade, o diretor executivo faz a gestão, né? Categoria de base, RH, jurídico, vai juntando tudo para que o processo, a máquina funcione, né? E quando você fala em contratação, o diretor, ele é o responsável por fazer acontecer. Vamos contratar vou chutar aqui um exemplo maluco aqui, vamos contratar o Cristiano Ronaldo, isso. Cristiano Ronaldo, mas ele tem a proposta da Juventus, vamos lá vender o sonho para ele, vamos lá vender a ideia, nós temos o poder financeiro para isso, então vamos atrás de alguém para nos ajudar a criar uma ação de marketing. Então, assim, a demanda, ela é técnica. A demanda do jogador, vamos falar primeiro do jogador, depois do treinador. Tem que ter uma demanda técnica. Precisamos de um lateral direito. Ok, chega pro diretor. Tá, que tipo de lateral você quer? Você quer mais ofensivo? Você quer mais defensivo? Você quer bom na bola aérea? Você quer um que tem... Isso você diz, você conversando com o treinador... Comissão técnica. Treinador nunca sozinho. Hoje em dia você tem auxiliar, você tem análise de desempenho, você tem uma série de fatores. Traz a demanda técnica, precisando de um lateral direito. Tá, me dá 2, 3 nomes. Olha, eu tenho um jogador assim, assado. Ok. Além disso, análise de desempenho, analisa mais 2, 3 nomes. Ok, mercado. Aí sim o diretor
agente tal, você tem um lateral? Ou você tem um lateral? Tá, qual é o lateral? Definiu-se que o lateral tá lá no Bayern de Munique. Vamos atacar. Não deu certo. Presidente, aí sim, presidente, autoriza isso aqui, olha, custa tanto, esse nome, contrato tanto tempo, comissão tanto tempo, presidente diz sim ou não. Óbvio, interage o tempo todo. Pô, esse cara não tem perfil, hein? Esse cara passou no Palmeiras, não é bom trazer ele. Olha, esse cara deu uma entrevista há 10 anos atrás, assim, coisas da história do clube, que às vezes o presidente, né, sabe e precisa orientar. Sim, o presidente dá o ok. Então, assim, não é que o diretor acorda. E aí, uma marca, talvez pela a minha agressividade de outros que tem no mercado, tão bons quanto, né? O pessoal acha que acorda. Eu acordei hoje, eu tive um sonho, vou contratar o PVC, vai ser meu goleiro, tá? Né? Vão sair contratando. Não é assim, tem que ter uma demanda. Volta um pouquinho ali em 2015, o Palmeiras tinha 89 jogadores nos seus quadros, no RH de contrato com o Palmeiras, 89. Dos 89, 7 foi definido pela comissão técnica, na época era o Oswaldo Oliveira, sua comissão, direção, gerência de futebol e presidência, 7 iriam ficar. Nós precisávamos fazer um elenco. Por isso que o Palmeiras contratou 25 jogadores, não era o certo se fazer, mas era a necessidade. E os outros, 89, hoje são 48, contando com os 28 que eu tenho lá. Então, ou seja, vem diminuindo ano a ano, vem caindo o custo do futebol, do departamento de futebol do Palmeiras, e vem crescendo a qualidade. Eu acho que isso todo mundo percebe. Então, assim, esse é o fator. Treinador, óbvio, perfil, o que nós precisamos? Nós precisamos de um cara mais experiente. Tá, quem que são os experientes? Esse. Pô, esse não vem, tá empregado. Esse a gente tentou, falou não. Esse, puta, então caímos, não vai dar para trazer o experiente. Então vamos partir para o outro perfil. Qual o perfil? Um pouco mais jovem, mas que tem essa característica. E quais são os nomes? Esse. E vamos tentar fazer acontecer. Só que no Brasil, tava falando isso com o Zinho ali em off. A gente cobra muito, a qualidade do futebol brasileiro tá tão ruim, o campeonato brasileiro, a gente olha uma Premier League e tal, mas gente, não tem jeito, não treina. Aqui nós temos 2 pré-temporadas no ano, uma que deveria ser a maior em janeiro, que nós tivemos 13 dias, outra agora de 35 dias, nós tivemos as janelas que vem o euro, vem o dólar e busca os jogadores, você não consegue fazer a manutenção do elenco, porque ela toda. Você acha que eu queria vender o Mina, Vitor Hugo, Gabriel Jesus? Eu queria que eles ficassem 10 anos aqui, igual o Liverpool consegue, igual o Real Madrid consegue, Toni Kroos, Casemiro, Modric, tá lá 10 anos, e sabe quando que vão sair de lá? O dia que o Real Madrid fala assim, não quero mais, não serve mais para mim. Alexandre, você acha que se a janela fosse igual no futebol brasileiro, o que mudaria? Economicamente, não mudaria. O que mudaria? A Europa continuaria tendo poder econômico muito maior do que os países da América do Sul. O que mudaria? O que mudaria? Vou dar exemplo, deixar claro que é exemplo, senão amanhã tá no jornal lá, Alexandre Matos falou que é o Everton do Grêmio. É claro que eu quero, mas não é o caso. A gente sabe que o Everton tá no patamar, vai ser vendido para fora. O Percuqueno, o que nós temos? Olha, o Everton do Grêmio interessa. Grêmio, você me vende, vendo e tal, você tem interesse em vir? Não deu. A Rascaeta do Cruzeiro me interessa. Mas hoje eu posso ir no Everton, no Rascaeta? Eles não podem jogar. Eles não podem jogar Campeonato Brasileiro, não podem jogar Copa do Brasil, não podem jogar Libertadores. O mercado não me propõe. Você ia buscar esses jogadores numa janela que todos os clubes, ninguém jogou ainda. Se está espelhado, nós estamos no início de temporada, nesse momento. Nesse momento, eu tenho o mercado brasileiro, sul-americano, que é o mercado, de fato, dos clubes brasileiros. Mas você não resolveria o problema do êxodo. Você resolveria o problema da reposição. Você resolveria o impacto do êxodo no Campeonato Brasileiro. Muda totalmente. De trabalhar. Muda totalmente. E aí vem contrato, planejamento, como foi o Dudu. Chamamos o Dudu em janeiro. Dudu, vamos planejar sua vida aqui. Ele tinha uma proposta. Aliás, o Dudu, desde 2016, meio de 2016, 6 meses, o Dudu tem uma proposta. Mérito, grande jogador, está no Palmeiras, exposição, ganhando título, disputando o campeonato, vice-campeão brasileiro, campeão brasileiro. Então, mérito. Todos 6 meses tem uma proposta. Muitas vezes ele falou não, outras vezes a gente conversou, deu uma renovada. Janeiro foi a mesma coisa. Veio a proposta. Dudu, vamos fazer o seguinte. Vamos planejar isso aqui? Vamos. Sentamos, planejamos. Esse ano não sai, por isso. Apertamos a mão, tudo certo. Dá o direito dele vir e querer. Posso mudar isso? Porque vem uma coisa fora da realidade. Nós também temos o direito de falar sim ou não e acabou a história que foi assim que aconteceu. Entendeu? Então, assim, se você começa o campeonato agora, começa o ano nosso, letivo agora, como é na Europa, e a gente se planeja, óbvio que pode acontecer no meio do ano uma venda no Porra, os caras ofereceram 50 milhões de euros e o jogador tem 34 anos. Nós temos que vender, não tem jeito. Mas a gente consegue imaginar algumas situações. Nesse momento, é o seguinte, perdeu,
ou você vai fazer alguma coisa fora de sua realidade, buscar lá fora no euro alto, no dólar alto, e tem que convencer o jogador a querer voltar para o Brasil, porque não é fácil. Hoje em dia, infelizmente, o nosso país, na verdade, as pessoas querem sair e não permanecer. Violência, corrupção, desvalorização da moeda, aquilo tudo que a gente vai ficar falando aqui, que não tem nada a ver com futebol, mas interfere no desejo. Pô, tô morando em Paris, eu não quero ir pro Brasil agora. Às vezes a família fala, ok, amigão, vamos abrir. Miranda, óbvio que a gente deu uma sondadinha. Miranda, como é que tá a sua vida? Pô, eu acho que sim e tal. Deixa eu conversar com a família, conversa com a família. Aí a mulher dele, amigo, quero sair daqui não. Vai você. Quero sair daqui não. Nesse momento não. Pode ser que toque o telefone aí, pô, o cara resolveu voltar, né? Mas desse momento... Por falar isso aí, Zinho, tem um jogador que falou hoje com a gente no Fox Sports Rádio, é o Moisés, e parece que tem alguma situação de saída. Vamos ver. Olha, eu tenho, né, proposta dos Emirados Árabes, da Arábia, não sei exatamente o time, né, mas meu empresário já sentou com o Palmeiras, já teve a proposta. O Palmeiras no primeiro momento não aceitou e a gente tem conversado. Eu estou num processo com o Palmeiras, a gente conversando sobre a minha permanência ou não. Acredito que eu vou ficar, o Palmeiras está feliz comigo aqui, eu estou feliz com o Palmeiras. Nesse primeiro momento a nossa conversa é para minha permanência. Então nos próximos dias a gente deve acertar tudo isso. Você quer ficar? Eu quero ficar, o Palmeiras também deseja minha permanência, mas vai ser tudo conversado para a gente acertar da melhor forma possível. É mais um trabalho para você. Mas isso aí eu falei aqui um pouquinho antes. Na verdade, o time que queria ele é o Pirâmides do Egito, que levou o Keno e comprou o Rodriguinho. Na verdade, eles vieram no Moisés, não sei se junto com o Rodriguinho, se antes do Rodriguinho, se depois do Rodriguinho, se a gente falou não e eles foram lá e compraram o Rodriguinho. A verdade é que vieram oferecer os mesmos 6 milhões de euros para levar. O Moisés já sabe que ele vai permanecer, né? Agora ele está falando. A minha pergunta era até nesse sentido. A postura do clube sua e do presidente, que eu achei muito boa, por sinal, não é para você estar aqui, eu elogiei aqui antes. Obrigado. Essa postura está sendo importante para manutenção desses outros jogadores todos que estão sendo assediados, e em cima disso, até para aproveitar que é tanta coisa, você falou do Miranda, do zagueiro. O Juninho foi emprestado para o Atlético. Atlético, sim. E o Emerson também saiu. O Inter. O Palmeiras pensa num zagueiro? A vinda... Então, a postura é simples. Você tem que dar uma direção e essa direção dá unidade, ela não é individual, tá? Uma opção do Palmeiras, por vários fatores, beirando até a irresponsabilidade, nós vendemos o Keno. Mas na hora que a gente vira pro William, o William foi um dos mais assediados, tá? Mais até que o Moisés. Moisés bem firme, 2, 3 dias. Dizemos não vai e comprar outro jogador. Acredito que agora vai parar isso. Mas na hora que você vira pro William, não posso, acredita no projeto, vamos conversar para outras situações suas. Só que nesse momento não. Se abrir uma possibilidade de dezembro, onde a gente pode trabalhar uma reposição, trabalhar um início de ano e tudo, a gente conversa. Moisés, mesma coisa. Antônio Carlos, recebendo proposta de 6 milhões de euros para o Antônio Carlos, da França. Antônio Carlos, não pode, está muito próximo de comprar ele, então o Antônio Carlos está emprestado, o Palmeiras está comprando, adquirindo. Lucas Lima, você falou também teve? Lucas Lima, mesma coisa. Lucas, você quer sair? Esse aí foi até legal, esse aí, na minha frente, o procurador ligou e ele falou assim, olha, eu quero vencer no Palmeiras, cara. Não joguei ainda o que eu posso, tô feliz pra caramba aqui, quero vencer aqui e já tá com outro espírito. Um baita de um profissional. Muita gente falava, o Lucasinho vai dar trabalho. A alegria que é dele lá dentro, o pessoal absorveu ele e aceitou ele, e vamos dar a mão que vamos conseguir vingar. Então assim, quando você faz isso e de repente eu vendo o Dudu, como é que o William... e aí? Moisés, como é? Então é o seguinte, todos já sabem que o Palmeiras está absolutamente correto nas suas obrigações, dando tudo que tem de melhor, propiciando tudo que for de melhor, e tem um objetivo claro de tentar buscar esses títulos. No momento oportuno, até pela grandeza do projeto, a grandeza da camisa e pela qualidade, eu tenho certeza que todos eles ainda vão ter possibilidades futuras, como tiveram outros, vão ter ainda. Legal ver o Moisés ali, né? Quando o Moisés veio numa situação muito de dúvida, né? E a gente acreditou, e o
o projeto, e ele, a qualidade dele, fez vingar. Agora, quando ele está falando, ele fala num tom de nos próximos 2, 3 dias nós vamos acertar, tá acertado como você falou, mas ele dá a noção de que ele está querendo pensando que vai ter uma retribuição. Esses jogadores ficaram quais com uma possibilidade de ganho maior nesse mesmo contrato? Eu acho que tudo é conversado e sem dúvida, quando se trata de contrato, questões financeiras, é uma situação interna, né, de cada um. Se a gente vai sentar e vai definir A, B ou C com cada jogador, isso com o tempo definiu, a gente vai passar, né? O que está definido, por exemplo, o próprio Dudu, eu acho que eu vi até aqui na foto, o Dudu vai ter um baita aumento. Não, porque foi combinado em janeiro. Segue a vida tranquilo. Esse já foi feito essa situação em janeiro, né? Se a gente definir que o Antônio Carlos, nós definimos na aquisição dele, tô até falando isso aqui, primeiro, nem está assinado, tomara que não mude nada lá, senão eu estou dando a notícia aqui, mas a gente acredita nele, tem uma proposta de 6 milhões de euros, a gente acredita que ele vai vingar e pode vir até mais, e esse a gente está definindo. Se a gente vai definir com o William, com o Moisés, com o Lucas Lima ou qualquer outro que vá ter alguma alteração, isso aí obviamente que é uma questão interna. Desculpa, você me fez duas perguntas. Não, eu fiz a pergunta, 2 zagueiros saíram. Sim. Por empréstimo. Sim. Eles podem retornar, claro. Zagueiro. Agora, pensa-se o Palmeiras agora em trazer um outro? Nós temos Dracena, Antônio Carlos, Luan, o Nico, o Pedrão e o Thiago Martins. Nós temos 6 zagueiros. Sem dúvida, se vier algum zagueiro, tem que ser um zagueiro, vamos dizer, acima. Tipo Miranda. A qualidade... Para jogar. Nós acreditamos nos zagueiros que nós temos. Mas aí tem que ser uma outra situação. Um cara para entrar para jogar. Que seja. Desde quando o Minas saiu, o Palmeiras está atento ao mercado. Tá? Vamos falar um pouquinho do Nico. Se desse certo o negócio do Miranda, era um cara que... Poderia ter vindo. O Nicolas é um jogador canhoto, detectou-se que o Juninho, por vários fatores, precisava respirar um novo Zaz, para a gente dar uma recuperada nele, para voltar para o Palmeiras ou para seguir um outro projeto vendido, seguir na vida. Detectou-se uma oportunidade, numa situação de custo-benefício muito bom, um jogador com potencial, comprado pelo Manchester City, conversamos, vem por empréstimo de um ano, cabe a ele evoluir como o Vitor Hugo, quando chegou, né? O Vitor Hugo ninguém conhecia. O Vitor Hugo, veio um jogador do América, a Série B virou o Vitor Hugo, mas, assim, às vezes você contrata 2, 3, 4 e um se destaca. Sim. Muita gente fala agora, e eu vejo um pouquinho das críticas, principalmente, nós estamos no ano eleitoral, então se fala-se muito, né? Principalmente em termos de Palmeiras, você conhece muito bem Palmeiras, PVC conhece muito bem Palmeiras. Pô, para chegar-se no Vitor Hugo e no Mina, nós tivemos que passar por alguns bons jogadores que a gente acreditou que não deram certo. Vamos falar de 2015 para cá. E eu posso falar porque eu contratei dentro da demanda, de todo mundo olhando, decidimos que é o Zinho. Então vamos lá, vou fazer acontecer. A gente trouxe o Roger Carvalho, seguiu um outro caminho, o Vitor Ramos, nós trouxemos o Jackson. E aí o Vitor Hugo deu certo. Não que o Jackson foi titular na final da Copa do Brasil, bateu até pênalti, foi bem. Mas seguiu um novo caminho, adoro eles. Mas o Vitor Hugo era um cara que a gente sabia que ia virar jogador. E aí deu certo. E aí o Mina, nós fomos buscar o Mina e pagamos 3 milhões de dólares num jogador que estava, com todo respeito, lá no Santa Fé, no interior da Colômbia, que deu certo, podia ter dado errado. O Barcelona, numa hora dessa lá, a gente não entende por quê, vai sair, não tem oportunidade. Mas na visão do Barcelona, até agora, o Mina não deu certo. Certo? Na visão do Barcelona é essa. Se vai dar ou não, se eles vão vender, não sei, isso é um problema deles. Mas, às vezes você contrata 2, 3, 4 e um se destaca, e outro é importante no elenco, e outro faz um papel importante, citamos o Jackson aqui, que foi campeão jogando dentro do Allianz Parque, bateu pênalti, mas depois seguiu um outro caminho. Então é assim, então é só ter um pouquinho de calma. Quando a gente buscou o Luan é campeão olímpico, a gente confia muito no Luan, a gente sabe o potencial do Luan. Você trabalhou com ele? Sim. A gente sabe que muito bom jogador. Talvez o ano passado, porque o Palmeiras estava desarticulado no ano passado, sofreu, agora vai resgatar. O próprio Juninho, quando o Palmeiras buscou, desculpa, todo mundo falava do Juninho, todo mundo. 3, 4 propostas de fora, até pouco tempo atrás. Vamos resgatar o Juninho, vamos resgatar. O Emerson veio numa oportunidade.
O Palmeiras tem isso, o Palmeiras olha o mercado e assim a gente tem que fazer o Palmeiras. Nós contratamos o Arthur Cabral lá do Ceará. Quando a gente pegou o Emerson, era uma oportunidade, jogador livre, vamos buscar. Você vê que não à toa o Internacional pediu ele, o Vasco pediu ele, algumas outras equipes andaram sondando ele. Certo? Eu até nos comentários falei, pô, ele não tá tendo tanta oportunidade. Vários motivos opções ali. Então assim, mas é um bom jogador, transformou-se no ativo do Palmeiras. E igual o Arthur Cabral, o Palmeiras já tem mais 2, 3 aí que estão conversando para já fazer o futuro do Palmeiras. Para quê? Para estar sempre no protagonismo. O Palmeiras está sempre no protagonismo, a questão estrutural, financeira e técnica tem que estar elevada. Algumas vezes nós vamos vencer, outras não, mas vai estar sempre ali de cima. Como é que monta um time sem dinheiro? Com certeza, criatividade, né? Quem me conhece sabe de onde eu saí. Eu saí do América, né? Fiquei 7 anos no América. E uma honra enorme, um aprendizado, uma escola enorme, onde aprendi muita, mas muita coisa. Cheguei lá com 28 anos e não tinha a receita, né? O América, ele não tem receita. O América é grande na camisa, na estrutura, na qualidade da sua torcida, ele não tem receita como os outros. E ali você tinha que se virar. E o América chegou em 2011, saindo de uma segunda divisão de Mineiro para campeão da Série C. No ano seguinte subimos para a Série A e chegamos naquele momento no máximo que eu entendia como profissional. Depois pedi para sair, Deus abençoou, depois de 3 meses veio o Cruzeiro, mas foi assim, o Cruzeiro 2013 e 14 também, 12 quando eu cheguei também não tinha receita, tinha um time desfigurado, não tinha receita, o presidente frequentava o clube, mas não frequentava o futebol, tinha 17 anos que o ex-presidente Zezé Perrella, senador, estava saindo, então muita coisa, e a gente se virou. Naquele momento era um pouquinho diferente, você podia fazer parcerias, né? Quando eu vim aqui contratar o Dedé no Vasco, o Cruzeiro não tinha dinheiro para contratar o Dedé, mas o Cruzeiro fez parcerias, buscou daqui e dali, mas hoje a gente não pode mais fazer isso. Então assim, o que você tem que ter primeiro? Saber onde você está e saber a situação da onde você está. A partir daí, ter direção e ser franco e bem transparente com o seu torcedor. Se você coloca transparência e coração no negócio, nada impede que dê certo. Porque você, digamos o seguinte, o grau de exigência do América é um, do Cruzeiro naquela hora é outra. Hoje do Palmeiras, torcedor vendo, tá contratando, tem poder de contratar, o grau de exigência é outro e exigência é título, né? A exigência é título, né? O torcedor quer ver título. Sim, então acho que tem essa diferenciação, né? Sim. Quando você faz um trabalho num time que você não tem tanta receita, um time com receita média e um time com uma grande receita. A gente falou aqui há pouco, na abertura do programa, o PVC até que foi quem disse que não acredita na chegada do Corinthians para esse campeonato. É complicado falar isso pro torcedor. E eu acho que pro torcedor do Palmeiras entender que o Palmeiras pode não chegar, também é muito complicado, né? Ei, ninguém acreditava no Corinthians no ano passado, né? Sim. Né? Eu não acreditava no São Paulo no começo desse ano. Ninguém acreditava no São Paulo. Né? Fui campeão lá em Minas, ninguém acreditava no Palmeiras, no Cruzeiro. No Cruzeiro. Ninguém acreditava. Eu via imprensa, time de refúgio, né? O Palmeiras 2015 também, 2016 nós tomamos de 4 Água Santa. O Grêmio agora, e ninguém acreditava. Isso tudo tem uma conjuntura muito forte. Ambiente, né? Ambiente é fundamental. Todo mundo se dá a mão, a unidade, o momento. É muita coisa além da qualidade, além da estrutura, além do financeiro para fazer dar certo. O campeão é só um. Não dá para falar que o Palmeiras, vice-campeão brasileiro, foi uma tragédia, mas muita gente prega como tal. Tava difícil andar na rua, vice-campeão brasileiro. Nos últimos 20 anos, o Palmeiras foi uma vez campeão e uma vez vice. Ou seja, segunda melhor colocação em 20 anos. Não dá, é óbvio, eu entendo, mas todo clube grande, independente qual seja, ele quer ser campeão e a torcida exige o título. Vai lá ver se no Atlético não tem cobrança, no Cruzeiro, no São Paulo, no Grêmio, no Inter. Tem cobrança nos clubes para ser campeão. O que você tem que ser transparente, você tem que falar a verdade. O Palmeiras está fazendo o seu máximo, e o máximo do momento é fazer a manutenção. Atento ao mercado, conversando, tentando, sondando grandes jogadores, vendo possibilidades, tentando vender projeto, tentando agregar valor. Isso tudo o tempo todo. Não para nunca. Se parar, fecha a porta. Não pode. Você tem que estar sempre movimentando. Só que um momento do Palmeiras
É o momento de seguir a plataforma que o presidente Maurício fez na sua campanha. O Palmeiras não é só pegar e comprar jogador e tá uma torneira aberta lá e pronto. Não, o Palmeiras está pagando suas dívidas e está mesmo. Né? Esse dinheiro que entrou é fundamental. A maioria, a grande parte desse dinheiro está sendo fundamental para pagar a dívida trabalhista e civil do Palmeiras, que é muito grande, enorme. Não vamos aqui entrar que o fulano pagou, não pagou, esse não sei o quê, não, porque todo clube brasileiro tem isso. Mas o Palmeiras tem isso também. Então a grande parte, para não falar considerável, o total do dinheiro foi para pagar essas coisas que precisavam ser. O Palmeiras precisava quitar a dívida da pessoa física do ex-presidente Paulo Nobre. O Palmeiras precisava fazer isso, não estava certo aquilo de maneira alguma. Até para não chegar nesse nível de uma pessoa física colocar 200 milhões, nós temos que equilibrar a equipe. Nós temos uma equipe forte. A gente fez uma reposição importante com o Scarpa. A gente conseguiu fazer a manutenção, mas a gente precisa ter uma base forte. O Palmeiras não tinha uma tradição de base forte. Hoje o Palmeiras tem. O Palmeiras nos últimos 2, 3 anos, o clube que mais serve jogador para a seleção de base. Hoje, o Roger ou qualquer outro treinador que estiver lá, puxa o jogador, daqui a pouco tá jogando. É questão, porque em 3 anos é pouco, daqui a pouco esses meninos, nosso sub-17 é fortíssimo, mais 1, 2 aninhos vai começar a pingar alguma coisa ali. Entendeu? O Palmeiras não tinha uma tradição de venda com respeito. Venda, a gente não fala venda com grande, mas venda com respeito. Só pegar a história. Eu tenho 3 anos e meio lá. Eu escutei isso da boca do ex-presidente Paulo Nobre, de alguns palmeirenses. Pô, será que o Palmeiras vai vender tão bem qual o fulano, o Beltrano? Palmeiras, ou você quer comprar o jogador do Palmeiras? Vem cá, mas vai pagar, meu filho, o que o Palmeiras quer que pague. Da maneira que quer que pague e é caro. Senão não vai. É assim, o Queiro foi um exemplo. Me levaram lá, pô, vou convencer ele em 6 milhões. Amigo, é 10 à vista, não tem negócio. E não pago... solidariedade você paga, não sei o que você pague, o imposto você paga, senão não tem negócio. É reunião de 1 minuto. Não, então tchau, abraço. Não, é assim. Mas isso é o respeito do projeto, da dignidade que o torcedor acredita. Por que ele fica chateado ao extremo quando não é campeão? Porque ele olha e fala assim, pô, esse time pode ser campeão. É muito mais gostoso isso, mesmo com a decepção às vezes que acontece, porque tem outras equipes, né, desse respeito da dignidade, do que às vezes você ter um time grande, mas que não consegue nem sonhar com isso. Às vezes o cara se conforta a não cair, às vezes o cara se conforta a pegar uma Sul-Americana, às vezes, puta, que sonho, nós estamos na Libertadores. Acabei de dizer, nós somos vice-campeão brasileiro e o mundo terminou ali, parecia que nós temos que mudar tudo. Até indo para essa linha, saindo um pouco dessa parte administrativa, como é que está a sua atitude, a do presidente, com uma pressão muito forte em cima do treinador, do Roger, que na minha concepção é um baita de um treinador, mas a gente percebe uma rejeição de uma parte da torcida com o Roger, visto que no último jogo, né? Sim. Quando ele fez uma substituição, tira o Dudu, bota tomou o gol, o Jean, aí toma o gol, a torcida, e depois não há um reconhecimento, quando ele também tira o Felipe Melo e bota o Davis, e aí sai o gol também. Como é que vocês estão trabalhando isso? Eu acho que a maneira que tem que ser, dando calma para ele, blindando ele, dando calma para ele, dando a tranquilidade, dizendo, olha, confiança total no trabalho, os números são bons. Óbvio, queríamos ser campeão paulista, infelizmente, com a conjuntura não fomos. Queríamos estar melhor no Campeonato Brasileiro, né? Talvez ali 3, 4 pontos a mais, que tínhamos a capacidade e a competência para ter. Infelizmente, por incompetência nossa, não temos, mas agora temos que correr atrás, temos que fazer uma passagem de tabela superior que a gente vinha fazendo. É óbvio que tem erros que a gente precisa corrigir, isso tudo a gente sabe. E a gente blinda e cobra, E assim vai até ser campeão ou até uma ruptura para um outro caminho. Nesse momento, a gente acredita no que a gente está fazendo. Você pode voltar ao Barcelona e repatriar o Mina? Não. Existe alguma possibilidade? Nenhuma possibilidade. Zero? Nenhuma possibilidade. Primeiro que se o Mina voltar para... Vou até expandir, não só o Brasil, mas para a América do Sul, 100% do Palmeiras. O Mina não vai abrir mão de vir para cá, os amigos aqui. E outra coisa, aí vem o diretor e as pessoas que comandam. É óbvio que eu botei uma cláusula lá, eu fico vendo ali que o fulano quer, não vou citar clubes aqui que quer, paga o Palmeiras, mais 5 milhões de euros, tá tudo certo, entendeu? Mas não vai. Então não tem possibilidade nesse momento, de novo, é muito dinâmico, eu recebo uma ligação aqui, olha, Matos, como estás? Vamos voltar pro Brasil aí. Tem uma cláusula de 5 milhões. Comprar não, se não for pro Palmeiras tem que pagar. Então assim,
Óbvio que a gente faz isso. O Roger Guedes agora de novo também. Se voltar um dia, nos 3 Foi bom primeiros pro anos... Palmeiras o Roger Guedes? Aí Excelente. Excelente. Acho que para todo mundo. Eu acho que se tem uma negociação que for boa para todo mundo, foi essa do Roger Guedes. Se você pegar o Criciúma, que recebeu 2,5 milhões de reais do Palmeiras, quando o Palmeiras comprou, e recebeu 2.700.000 euros à vista. O Atlético, talvez o maior custo-benefício da história do Atlético. Não conheço muito a história do Atlético a fundo, mas 2,5 milhões de euros à vista no jogador que ficou 6 meses emprestado. E deu retorno técnico. E que foi, deu retorno técnico e que queria ir embora. Importante isso. Aí sim, ele estava emprestado, ele pertencia ao Palmeiras, estava emprestado e queria ir embora. Ele falou isso pra mim, falou isso lá dentro do Atlético algumas vezes, falou isso pra mim, mandou mensagem, que não quero seguir outro caminho, chegou minha hora, quero ganhar dinheiro, quero não sei o quê, quero um projeto fora. Esse sim, talvez daria uma situação de dificuldade de elenco, de cabeça, esse sim. Até porque a gente permanece no Atlético. Aí sim, porque não pertence ao Atlético. Esse sim, então um custo-benefício e aí foi bom pra todo mundo. O Atlético conseguiu o que ele queria, colocou, então quer ir embora? Quer, me dá tanto. Conseguiu o que queria. Palmeiras conseguiu o que queria. Tinha um target de negócio. Palmeiras queria um lucro de tanto. Conseguimos. E o Criciúma ainda. Então acho que foi um negócio bom para todo mundo. Se um dia, pelo menos 3 próximos anos, tiver que voltar, volta pro Palmeiras ou tem que pagar mais pro Palmeiras. A gente está tendo muito retorno via Twitter com a hashtag Expediente Futebol e o pessoal está perguntando, muita gente começou a assistir há pouco, para a gente recapitular um pouquinho a história que você falou do Miranda. O Palmeiras foi ao Miranda e o Palmeiras sondou a possibilidade do Miranda e de alguns outros grandes jogadores, de novo, eu acho que não só o Palmeiras, a gente fala Palmeiras, mas eu sei a meia dúzia de time que fez a mesma coisa, certo? Da possibilidade, sim, da vinda do Miranda, e a notícia que a gente teve é que ele, a família, preferiu nesse momento permanecer fora do país. Ele tem contrato de mais um ano e ele vai renovar por mais 2. A mesma coisa até o momento o Bernard, né? Eu particularmente conheço bem o Bernard é de Belo Horizonte, eu também, né? Conversei com ele, Bernard, ele falou comigo, olha, não estou te falando sim nem não, a possibilidade no momento, tem 25 anos, eu quero seguir ainda um caminho fora do país. Óbvio, fecha a janela, ele não foi, ou acontece alguma outra coisa. Tem uma pergunta boa pra você óbvio. Sim, tem uma pergunta boa pra você. Sempre. Então, isso, no momento, é o que a gente tem. Gostaria de ter alguns grandes jogadores. Falo muito do Ricardo Goulart, talvez pela relação, até vou agradecer ele publicamente, que ontem eu cheguei na minha sala, tava uma camisa lá do Ganzu dele lá, mandei pra ele, obrigado ao Goulart, né? Meio caminho andado já. Não, Goulart, meu amigo. Mandou uma camisa. Goulart, meu amigo. Só que... Lembra de mim. Só que o Goulart, nos últimos 3 anos, foi o melhor jogador da China. Tem uma multa de 50 milhões de euros. Não sei o salário dele, mas deve ser algo... Talvez se eu vendo o Allianz Parque e pago ele, não sei. Então, assim, tem uma conjuntura. O Goulart quer vir pro Brasil, quer abaixar, entrar numa realidade, o time empresta. Aí sim, o Alexandre, o Palmeiras está atento a isso tudo. Se puder, vamos fazer. Vou fazer uma pergunta direta para você. Sim. Duvido que você vai responder, Respondo mas o contrato vence em dezembro de 2018. Junto com a eleição do presidente Maurício, sim. Se você tiver uma proposta da CBF para ser o novo diretor executivo da seleção brasileira. Deixa eu te falar de CBF primeiro. Porque está correndo aí Não, é porque eu fui lá com o presidente Maurício, como eu disse, a gente foi fazer uma visita e tudo, e aí estava cheio de repórter ver a gente, e aí vem um lado que a gente precisa entender da especulação. Não ganhou, aí começa, o Tite, será que isso tudo? O Edu, será que isso tudo? Edu é meu amigo, meu irmão, adoro ele, um baita profissional. Se não for o melhor, tá entre os melhores do futebol brasileiro, merece continuar lá, porque merece ter um resultado diferente. Eu vi alguns tititi aí, negócio do Neymar, pai, não sei. Neymar, pai é meu amigo, duvido que ele falou alguma coisa de briga com o Edu, não sei se vocês viram alguma coisa assim. Absolutamente nada disso, muito pelo contrário, acho que a CBF está muito bem servida. Todo profissional, o Zinho, quando jogava, sonhava um dia ir para a seleção. Todo profissional, acho que esse momento um dia pode chegar, se Deus iluminar, eu conseguir trabalhar, mas o momento é do Edu, o Edu continuar e as coisas acontecer, que vem, na minha humilde opinião, acontecendo muito bem feito. O Brasil, vamos lembrar, o Tite é um baita treinador, está entre os melhores do mundo. O Edu, um grande gestor. O Brasil estava para não classificar para a Copa do Mundo. A verdade é essa. Em 2 anos estava todo mundo morrendo de medo. O Brasil classificou, o Brasil perdeu nessa gestão toda, se não me engano, 2 jogos. E, na minha opinião, o jogo que melhor jogou contra a Bélgica, não fez os gols,
e tomou um gol bizonho e saiu da Copa, porque é um jogo. Tem que respeitar, tem que dar sequência. Eu acho que o Edu está fazendo um excepcional trabalho e acho que ele vai continuar muito bem. Não teve absolutamente, não sei, me viram lá, aí começa as especulações. O Alexandre esteve aqui, com o meu presidente, visitando lá o pessoal da CBF, como a gente faz quando vem ao Rio, como eu vim visitar vocês aqui hoje. Não estava combinado, eu vim aqui visitar vocês hoje, é um prazer enorme estar aqui. Mas às vezes o que não está combinado... E deu uma belíssima entrevista. Olha aqui, onde é que o torcedor olha e pensa, Miranda... Goulart. Quem mais você citou? Eu acho que o Palmeiras tem que pensar grande. Onde vai parar? O torcedor... Sim, mas sem criar expectativa. O Palmeiras, apesar de ter feito uma grande arrecadação na questão de vendas e fez por mérito do projeto, óbvio que tem as pessoas que fazem a locomotiva acontecer, né? Só que o Palmeiras hoje, ele precisava muito desse recurso para acalmar um pouquinho os 24, 25 milhões de coisas trabalhistas e cíveis que aconteceram. E ainda tem, infelizmente, eu falei da transparência, 80 milhões que precisam ser resolvidos até o final do ano, em questões trabalhistas e cíveis que vem do passado, de novo, sem falar atacando ninguém, porque isso todo clube brasileiro tem, Cruzeiro tem, São Paulo tem, isso é assim, mas precisa ser resolvido, porque a gente não pode ficar empurrando para frente, né? Criando juros em cima de juros, não, vamos resolver isso, nós temos um time forte, temos trabalho, estamos bem. Quando eu falo assim, é porque o Palmeiras está atento. O clube, você acha o São Paulo não quer o Goulart? O São Paulo não quer o Bernard? O Flamengo não quer o Bernard? Não quer o Goulart? Esses jogadores, o Miranda, você acha que só o Palmeiras que deu uma ligada lá? Acho que os grandes clubes que têm camisa, até por obrigação tem que ligar. Até por obrigação. Mesma vez eu falo assim, não tem dinheiro, não tem nada. Mas liga. Pô, o que é? Um time que tá um pouquinho de dificuldade. O Vasco tá um pouquinho de dificuldade. Mas é o Vasco, caramba. Pô, a faixa lá, trabalhou lá. Pô, vou ligar, por que não? Pô, Miranda, você não quer vir pro Vasco? Né? Então, assim, todo clube por obrigação tem, sem criar expectativa. O que nós temos e fizemos muito bem feito é a manutenção. Essa é a grande contratação do Palmeiras. Se aparecer alguma coisa que o Palmeiras tenha condição financeira equilibrada de se fazer, o Palmeiras vai fazer. Igual o Palmeiras projeta o futuro. Pode ser o Palmeiras já tem um jogador comprado, todo mundo já sabe, e pode ser que aconteça mais uma ou outra situação, já pensando no futuro. E isso a gente pensa, para manter sempre o nível alto. Sem criar expectativa, né? Mas vamos para a parte do momento. O Palmeiras está na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileirão. Sim. Vai chegar um momento que vai funilar tudo. Sim. Queremos estar o máximo possível em todas, né? Mas não vai ter um momento que vai ter que priorizar alguma coisa? Pelo calendário atual, dá para ganhar os 3? Eu tive uma experiência em 2014 e eu acreditei e depois perdemos pela qualidade do nosso adversário no final da Copa do Brasil, que por coincidência era o rival, o Atlético, mas também a parte física interferiu completamente. O Atlético ficou 20 dias trabalhando, ia cair, e o Palmeiras foi ser campeão brasileiro, precisava ganhar os jogos, porque tinha o São Paulo na cola, e chegou na parte física lá, nós estava totalmente desproporcional o negócio. Acho muito difícil, acho que a gente criou um elenco, que hoje é um elenco enxuto, com 27, 28 jogadores, contando um ou outro da base, mas com potencial de reposição para se manter o nível. Eu acho que o Palmeiras quer vencer a qualquer preço o Fluminense amanhã, que é um jogo dificílimo, já vi aí pelas manchetes, fez ingresso mais barato, sim. A torcida tá animado, meu amigo Marcelo, né, que ele a partir de quinta tem um sucesso enorme. Vende bom resultado fora de casa. Bom resultado, mas o momento, a nossa Copa do Mundo é enfrentar o difícil Fluminense amanhã no Maracanã e tentar o resultado. E Palmeiras de 2018 vai chegar onde, Alexandre? O sonho é sempre da busca de títulos. A gente primeiro tem que sonhar. São 3 frentes. E depois você tem que fazer acontecer e trabalhar para que o sonho aconteça. Futebol a gente sabe que, todo mundo fala isso, mas ninguém absorve isso. Não é uma ciência exata. É um gol, um erro de arbitragem. A gente controla tudo, menos o resultado. O resultado a gente não consegue controlar. A gente pode fazer de tudo para que ele venha. Acho que o Palmeiras vai tentar ser muito forte, como vem sendo, protagonista. O protagonismo, ele é de várias maneiras. A primeira é torcedor, principalmente, olhar e falar, esse time pode. É vocês da imprensa que estão aqui falando, esse time pode. Se nós vamos conseguir, vamos trabalhar e ter competência para isso.
o tempo vai dizer. Eu acho que o teu desafio é não deixar o Palmeiras num ano muito bom, no outro ano muito ruim, no outro ano é um rendimento de 80 para cima. Sim. Né? Vai ser campeão, uma hora já é campeão. De 2015 até agora, não é tanto tempo, são 3 anos e meio, a gente vem conseguindo. A dificuldade vem naquilo que eu respondi aqui. De 6 em 6 meses, você tem às vezes que mudar equipes. Né? E não temos, infelizmente, o tempo de treino. Palmeiras vai fazer 14 jogos, desde o jogo do Santos até o Cerro Porteño no último mês de agosto. É uma insanidade física e principalmente emocional. Jogo de mata-mata, né, Zinho? Vai pegar o Bahia. Vai lá na Bahia pegar o Bahia. Por isso vem a minha Qual é a possibilidade do Palmeiras? A gente vai falou pegar o ontem Cerro lá no Paraguai. Nós Né? citamos aqui Difícil. como exemplo, foi até o Luciano Calheiros, o Flamengo pode chegar no final do mês de agosto fora É isso aí. das competições que está disputando. O mesmo Não, mas se por apresenta isso, pro Palmeiras, Para né? todos. Por isso, Pra todos. Hamilton, Pode que estar veio- dentro também de tudo. Mas é por isso que veio a minha pergunta, porque é um mês que vão ter essas competições. Você vai priorizar qual? Você vai aberto para todas? Daqui a pouco você fica fora de todas. É o mês mais difícil do calendário brasileiro, com certeza. Mas quem passar para tudo, setembro vira o mais difícil também. Então, e aí passou para outubro, é outubro. Né? Mas não tem tantos jogos. Eu vejo assim, para isso que você tem que reunir e fazer planejamento que nós fizemos. É isso aí. É claro que de 35 dias você consegue jogar 2, 3 jogos, de repente você tem que dar uma preservada em um outro jogador, de repente um jogo no meio de 2 jogos de mata-mata, você tem que dar uma segurada um pouco maior. Óbvio, analisando o contexto, né? Analisando que, opa, esse aqui eu tenho que ir porque eu preciso ganhar mesmo, né? Mesmo eu tendo um jogo na quinta. O contexto. Palmeiras de novo. Amanhã, os melhores jogadores que o Palmeiras pode botar em campo, nas condições físicas e emocionais, estarão disponíveis, vão jogar. Se o Roger definiu lá, eu vim cedo pra cá, e ele mudou alguma coisa por alguma situação física ou emocional ou tática, né? Pensando no jogo de amanhã. E assim a gente vai até uma hora que vai afunilar. É claro, se a gente tá na final da Copa do Brasil e você tem 1 ou 2 jogos no meio de brasileiro, que você tá ali terceiro, segundo, mas que você pode, puta, Aí prioriza. se eu tô na final da Libertadores, nós não vamos priorizar. Mas aí são situações que vai no afunilamento. Preciso pagar um intervalo, mas vou deixar uma pergunta com você. Se fosse para escolher, qual competição você escolheria? Não responde agora. Responde na volta, intervalo rapidinho nos nossos Expediente Futebol. Voltamos já.